noite, irmãos. Que Deus abençoe cada um de nós nessa noite que viemos para termos mais um culto. Vamos inclinar nossas cabeças para uma palavra de oração. Nosso Deus, Pai Celestial, temos-nos reunidos nessa noite, Pai, para termos uma reunião, Senhor, onde queremos falar do que é eterno, Senhor, que é a Tua palavra, ó Deus. E nós estamos aqui, Senhor, pedindo que Tu venha abençoar nossos corações nessa noite, Pai, e inspirar tudo aquilo que for feito, Senhor. Perdoa primeiramente nossas faltas, Pai, nossas palavras malditas, Senhor, nossos pensamentos equivocados. E através do sangue do Cordeiro, Senhor, nós agora cremos, Pai, que todas nossas culpas são completamente lavadas quando nós confessamos que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Redentor. E abençoa nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Nós, nessa noite, vamos dar continuidade àquele assunto que começamos no culto do mês passado com os jovens, que estávamos falando sobre as etapas para ser um cristão. Foi falado sobre justificação pela fé, santificação, e nessa noite ficou então para falar sobre a terceira etapa da graça, ou a terceira etapa para se tornar um cristão, que é o batismo do Espírito Santo. Todas essas etapas são realizadas por Deus. O Espírito Santo é que operou justificação pela fé com Lutero. O Espírito Santo operou santificação com Wesley, mas quando veio a terceira etapa, então foi o próprio Deus, o Espírito Santo, né? Então nós vemos que sempre Deus opera em três. Três é perfeição, né? 3 e 7 e a conclusão também. Então nós vemos que sempre Deus opera nesses números, né? Por isso que você sempre vê Pai, Filho e Espírito Santo, né? Mesmo ontem, hoje e eternamente. Que era, o que é e o que há de vir, né? Então, em tudo você vê que há uma ordem que Deus segue, que Ele se aperfeiçoa em três, né? Primeira puxada, segunda puxada, terceira puxada, né? Alarido, voz de arcanjo e trombeta. Todas as coisas Deus se aperfeiçoa em três, né? O sétimo selo, a vinda do Senhor é em três. É um processo de três acontecimentos também. Ele no Filho do Homem, no profeta, ele na noiva, e então encontrando com ele mesmo em sua forma corpórea. Então nós vemos que tudo, por isso o irmão Brana diz que se a pessoa não conhece a numerologia da Bíblia, ela vai ficar um pouco confusa e não vai conseguir entender a palavra. Mas nós tivemos um mestre por excelência, que foi o Espírito Santo, o verdadeiro ensinador de justiça, que veio a nós nesse tempo da tarde e nos revelou toda a palavra, né? Então, nós vamos concluir então hoje essa parte o Mateus deve estar por aí. O Mateus vai falar sobre essa terceira etapa, né? Que é o batismo do Espírito Santo. E depois, no final, nós vamos já propor um estudo para o próximo culto já de jovens, né? Então, no final, nós vamos propor já esse próximo estudo. Então, nós vemos que assim é que Deus aperfeiçoa. E eu queria apenas, antes que o irmão Mateus venha,
Eu queria tomar a escritura de São Lucas 24, verso 49. São Lucas, capítulo 24, verso 49, onde Jesus deu essa promessa para os discípulos. E ele diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, a mensagem de Jesus foi que eles seriam revestidos de poder. Recebereis poder. Mas eles tinham que ficar em um lugar, que era Jerusalém. Então ali eles tinham a promessa de receberem este poder. Cadê o pregador? Está meditando ainda? Enquanto o pregador se aproxima, né? Ele deve estar com bastante coisa, porque teve aí uns 2 meses para meditar, né, irmão Mateus? Então, agora você tem a oportunidade de falar o que estiver aí no seu coração, tá? Esteja à vontade. Deus abençoe os irmãos. É extremamente difícil estar confortável falando aqui na frente, mas Deus é conosco, Deus vai nos ajudar, amém? Espero que cada um de vocês estejam bem na presença de Deus. É sempre, vocês podem se assentar, é sempre bom estar na casa de Deus, é sempre bom estar na presença do Pai, né? E foi me dada essa missão. Eu escapei do culto passado, mas não foi por malandragem, vamos dizer assim. Acabei viajando com o pastor, mas um mês passou e agora o segundo mês está aqui, agora eu não consigo fugir. Mas então os jovens falaram sobre as primeiras 2 etapas, né? E agora gostaria de falar um pouquinho sobre o batismo do Espírito Santo. Na verdade, o irmão Brana, ele fala muito pouco exclusivamente sobre o batismo do Espírito Santo. Ele fala muito, todas as mensagens praticamente, sobre o Espírito Santo. E ele pregou 2 mensagens. Uma foi o que é o Espírito Santo, e a outra mensagem foi uma série, foi 3 dias. E a outra mensagem foi para que foi dado o Espírito Santo. E no dia seguinte, ele pregaria sobre como receber o Espírito Santo. Mas ele já avisa nas gravações, eu já aviso o pessoal da fita que eu não quero que seja gravada, né? Então, mas ele deixou todo o manual, e nós temos um manual dos manuais, que é a Bíblia. Então, embora ele não tenha falado, hoje nós temos como receber, nós sabemos o que devemos fazer, certo? Porque nós temos a palavra, nós temos um profeta, nós temos a mensagem da hora. Então, esse Espírito, ele teria que vir também para o seu povo, né? Agora, antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes da santificação, antes da justificação, antes do batismo do Espírito Santo, eu creio que nós não podemos alcançar nada sem fé, né? Eu creio que a fé é de extrema importância, porque a gente está falando sobre um reino espiritual, a gente não está falando sobre algo natural. E você só alcança algo espiritual através da fé. Então, não é uma matemática, não é você faça isso, faça aquilo, faça isso que você recebeu, Deus vai trabalhar com você. Não, é um reino espiritual. Então, o reino espiritual a gente só consegue alcançar através da fé. Você não consegue ver algo intangível, você não consegue pegar em Deus. Deus não é um ser material. Você tem que crer, né? Como diz, eu esqueci exatamente como diz na Bíblia, que a fé ela é você crer em algo invisível,
certo? Então nós temos a promessa, nós temos toda a Bíblia e nós podemos ter isso na nossa mente por anos e anos e anos e às vezes nunca alcançaremos, né? As 3 etapas foram deixadas, a gente sabe quais são elas, né? A santificação, justificação, batismo do Espírito Santo, mas existem pessoas que nunca passaram da santificação, existem pessoas que nunca passaram da justificação e existem pessoas que conseguiram passar essas 3 etapas e estão caminhando para um amadurecimento. Então, se você pegar a estatura de um varão perfeito, a fé ela é o primeiro degrau, porque nós temos a fé, então nós temos a esperança, nós temos as promessas, então você coloca fé naquilo, você coloca fé em Deus e você começa a buscar aquilo que foi deixado, você começa a buscar a herança que foi deixada para você. Amém? Amém. E o irmão Brana diz que cada um de nós, nós estamos cheios de algum espírito. Ele diz, deixa eu lembrar aqui, ele diz que você tem uma vida e essa vida ela é governada por um espírito. Então, ou você tem o espírito do mundo, ou você tem o espírito de Deus. Não existe como uma fonte jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo. Não existe companheirismo entre trevas e luz. Então, você ou está cheio do espírito do mundo, ou você está cheio do espírito de Deus. E eu peço a misericórdia de Deus que cada um esteja quanto mais cheio do Espírito de Deus, esse Espírito Santo que foi deixado para nós, amém? O Consolador. Então, ou você tem fé ou você tem dúvida, porque você não consegue ter fé e dúvida ao mesmo tempo. Então, quando você consegue quebrar essa barreira, esse demônio da dúvida, que é um dos piores demônios que existe, é a dúvida, é a incerteza. Será que eu sou cristão? Será que eu nasci? Eu mesmo já passei por situações onde eu duvidava da minha salvação. Você começar a pensar que você nasceu para passar pela tribulação mesmo. Isso é o demônio, isso é um poder do inferno que vem na mente dos filhos de Deus, porque o diabo ele vai fazer de tudo, ele vai trabalhar dia e noite para tirar essa herança nossa, para impedir que nós alcançamos esse tão poderoso, esse poder extraordinário que Deus deixou para nós, né? Deus deixou esse Consolador e o diabo, obviamente, ele vai estudando você, ele vê o que você gosta, o que você pensa, o que você gostava quando você estava no mundo, e ele vai estudando você para te atacar de alguma forma. Mas da mesma forma, nós devemos estudar o inimigo e sabermos como é que ele age. O irmão Brana fala sobre isso na mensagem Espíritos Sedutores, eu acho, demonologia. Você deve estudar o inimigo, porque é como uma guerra. Nós estamos vendo agora o quadro aí da Síria, os problemas que estão acontecendo na Síria, Estados Unidos ameaçando ataques e tudo mais, Rússia se parando contra. Isso tudo, um exército vai estudando o outro. Os Estados Unidos está lá, a ONU está lá investigando o que fizeram, como é que eles agem. Eles obviamente eles não divulgam tudo, mas com certeza por trás de tudo isso há um trabalho enorme sendo feito, vendo a artilharia, o que a Síria tem, o que pode atacar, onde pode atacar, qual é o alcance. E assim é também no reino espiritual. Nós temos que ver como é que o diabo ataca. Se você sabe que você tem uma fraqueza com futebol, o diabo vai tentar de tudo te jogar alguma coisa que vai fazer você cair por isso. Então, nós temos que estar dia e noite vigilantes, porque o diabo está nos procurando, ele está tentando achar uma brecha, e se nós não estivermos preparados, selados para o lado de dentro, nós vamos ser vítimas desses espíritos que têm assolado, que têm buscado verdadeiramente os filhos de Deus. Então, nós temos, como o irmão falou, nós temos as 3 etapas, e essas 3 etapas elas se repetem por muitas vezes. Deus realmente ele é perfeito em 3. A própria terra, o irmão Brana conta que a própria terra ela é passada, ela tem que passar por esses 3 estágios também.
Nós tivemos o dilúvio, que foi o primeiro estágio, foi o batismo. Nós tivemos o derramamento de sangue sobre essa terra, lá no Calvário. E nós também, a terra também terá que passar pelo batismo através do fogo, que é a batalha de Armagedon, que é o final de todas as coisas. Por isso que a natureza geme, a natureza, ela não é como o crente, como o irmão Brana chama, o crente fronteiriço, que vai até um lugar e para. A natureza, ela está gemendo. O que são esses furacões? O que são esses terremotos? Todas essas pestes. A natureza, ela geme, ela quer se libertar, ela quer passar por essa purificação, porque aí não vai haver mais a poluição, não vai haver mais a mão do homem destruindo aquilo que Deus criou. Então, da mesma forma que a terra tem que ser purificada, o ser humano, nós também temos que ser purificados. Nossas almas têm que passar por essa purificação. Você vê um bebê, quando ele nasce, também a mesma coisa. O que sai? Sai água, sai sangue e sai espírito. Amém? Deus sopra aquele espírito de vida na criança. Então, nós temos diversos exemplos de como Deus trabalha em três. Deus é perfeito, Pai, Filho e Espírito Santo, como o irmão Gleir citou agora há pouco. Amém? Aleluias. Então, nós vemos que a justificação, quando você aceita, você toma esta promessa para você, você é batizado, você busca uma melhora, você busca uma vida melhor, você vai passando por esses estágios da vida. Agora, o problema é que nós não podemos parar no meio do caminho. Você é justificado, Deus toma todos os seus pecados, Deus toma toda a sua culpa para Ele. Depois, Deus começa a trabalhar, porque é como um copo. Você pegar um copo sujo, você não vai simplesmente jogar o conteúdo dele e você encher de um novo conteúdo. O que você precisa? Você precisa lavar aquele copo, você precisa preparar aquele copo para que ele possa ser usado novamente. E quando nós estamos no mundo, porque na verdade nós já nascemos em pecados, então quando nós estamos com toda essa sujeira, Deus não pode trabalhar conosco. O Mombrana diz que você só é cristão se você tem o batismo do Espírito Santo. Do contrário, você está a caminho de ser cristão, mas você não pode ser cristão, você jamais será um cristão sem o batismo do Espírito Santo. Então, esse copo, quando Deus começa a trabalhar com você, Ele toma as suas dores, toma sua culpa, Ele tira os seus pecados através do batismo, e aí vem a parte da santificação, Ele vem trabalhando com você, ele começa a tirar aqueles desejos que você tinha, mas você tem que lutar por isso também, porque Deus não vai fazer tudo por nós. Nós também temos que fazer algo que foi deixado para nós. Como o pastor falou esses dias, Deus deu a terra para Josué, mas ele falou, a terra é sua, agora você vai ter que lutar por ela. Então nós temos que lutar por esses três estágios também, porque isso não vem com o vento, né? Então ele começa a te limpar os desejos que você tinha, você começa a fugir, você já não vai atrás mais do futebol que você tanto gostava, que era um fanático, você começa a deixar os filmes e música e tudo mais, para daí então Deus poder começar a trabalhar com você através do Espírito. Mas sem isso nós não conseguimos chegar. Existe uma mensagem que o nome da mensagem é por que alguns não conseguem manter a sua vitória. Acho que é isso o nome. Uma mensagem bem antiga, o ano de 50 e pouco, não sei se tem em português. Ele diz que a razão pela qual nós temos esses altos e baixos, às vezes você tem desejo de orar, mas no dia seguinte você já não se importa muito, você vai dormir, você acorda no outro dia, você não ora, não se preocupa, aí de repente eu preciso mudar, preciso buscar, preciso ser cheio do Espírito. Então esses altos e baixos, você está bem, você está ruim, você está bem, você está ruim, o irmão Brana diz que isso é porque você não chegou no terceiro estágio ainda. Você, quem sabe, foi justificado,
e você está sendo santificado, mas enquanto você não chegar nesse terceiro estágio, você não terá a vitória completa. Assim como a terra, ela não será um lugar perfeito enquanto não passar pela batalha do Armagedon, que é a purificação pelo fogo. E aí o irmão Branham cita que quando o Espírito vem, aí é como uma patrola que desce no céu e aí vai arrancando todo o desejo, toda a desgraça que você vivia, com os desejos carnais e tudo mais. Deus vem tirando uma limpeza, fazendo uma limpeza naquele terreno, e aí ele vai trazendo, agora vai trazendo as flores naquele terreno, ele vai colocando ali os arranjos e vai enfeitando a sua vida, e aí você já não quer mais o mundo, você começa a viver pelo Espírito, você começa a viver para Deus, porque você começa a perceber que essa terra aqui não é para nós não somos daqui, nós somos de outro lugar, nós começamos a viver pelo Espírito, e o Espírito não é desse lugar, porque o Espírito Santo é o quê? É Cristo em nós, é o poder de Deus em nós. E então, se você tem o poder de Deus em você, você não vai viver para o mundo, você não vai viver pelas coisas carnais. O diabo vai tentar jogar para você, mas você fala, eu sou de outro lugar, eu sou de outro mundo, estou voltando. Amém? E esqueci o que eu ia falar agora. Então, eu diria assim, que existe duas vidas, existe dois tipos de vida. Existe a vida natural, existe a vida eterna, existe a vida de Deus. E o irmão Branham conta que para que você morra e haja uma ressurreição em você, a única forma disso acontecer é se você tiver a vida eterna dentro de você. Por isso que nós precisamos parar para pensar, nós precisamos parar e nos colocar de joelho e buscar com todas as forças que pudermos este batismo, esse estágio, esse Espírito Santo, porque é Cristo em nós, né? Porque a única forma de nós não apodrecermos numa tumba é se nós tivermos a vida eterna dentro de nós. Você tem a vida eterna, aí não existe morte, não existe inferno que possa nos parar. O irmão Branham diz que quando você realmente tem a certeza da sua salvação, você tem o batismo do Espírito Santo, não tem demônio suficiente no inferno que vai te impedir de você glorificar, de você buscar a Deus, de você ser cheio, de você ser mudado, porque, como eu falei agora há pouco, você não vive mais para o mundo, você reconhece o seu Pai, você se reconhece de onde você vem, então é para lá que você vai voltar, para lá que você quer voltar. Amém? E o Branham diz que o batismo do Espírito Santo, ele é um selo. O Espírito Santo, ele é um selo de Deus. Ele conta a história de quando ele trabalhava naquela empresa, não sei se era ele ou de um certo homem que trabalhava naquela empresa de trem, né, de vagões, e aí chegava aquele inspetor e aquele trem ele era carregado e todos os homens faziam aquele trabalho de carregamento. E depois vinha um inspetor e vinha verificando vagão por vagão, ele via como é que estava as caixas, estava tudo em posição, se tem alguma coisa com perigo de cair e tudo mais. Quando aquele inspetor ele certificava que estava tudo em perfeita ordem, então ele fechava aquele vagão e colocava um selo. E aquele vagão só poderia ser aberto quando chegasse no destino final. E assim é o Espírito Santo. Quando você batizado no Espírito, a própria Bíblia diz, daqui a pouco eu vou ler, nós somos batizados nesse corpo, então Deus sela. O irmão Branham diz que é uma obra concluída, então Deus concluiu aquilo que ele tinha que fazer com você, agora você deve manter essas bênçãos, porque aí nós temos essa garantia, nós temos a garantia da salvação, é o Espírito de Cristo em você que vai te dar essa garantia da salvação, da ressurreição, e você chegará do outro lado, porque eu creio que todos nós estamos buscando ser parte da noiva, porque muita gente, principalmente os denominacionais, eles não entendem o que é a diferença entre ser salvo e ser parte da noiva.
Existe uma grande diferença entre ser salvo. Eu quero ser salvo, mas eu quero também ser parte da noiva. Amém? Eu não quero sofrer julgamento, irmão. Se nós formos parte dessa noiva, se nós tornarmos Cristo, nós não vamos ser julgados. Nós que vamos julgar o mundo. Então, o batismo do Espírito Santo vai nos dar essa garantia. Não só o batismo do Espírito Santo, depois eu vou falar mais também, mas não só o batismo do Espírito Santo, mas é um amadurecimento em Cristo que vai nos levar a ser parte da noiva. Porque o próprio irmão Branham diz que mesmo pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, ainda assim, o irmão Branham diz que existem pessoas que vão para o inferno, mesmo sendo batizados pelo Espírito Santo. Isso foi muito forte. Você lê isso, você fala, meu Deus, né? Agora, é a questão da luz, das eras, porque Deus, ele vai dando luz, é luz sobre luz, sobre luz, sobre luz. Vem a primeira era, a segunda era, a terceira era. E nesta última era que nós tivemos, que nós estamos, Deus deu tudo que ele podia dar para nós. Porque o irmão Branham conta, né, que a própria Bíblia, que o que estava em Deus, ele derramou em Cristo, e o que estava em Cristo, ele derramou na igreja. Então hoje nós não temos desculpas nenhuma, absolutamente nada vai justificar que nós não sabíamos, que nós não tínhamos tempo, que nós não fomos mostrados, porque a luz veio, né, o sol brilhou, o sol da justiça brilhou. Então hoje nós temos a plenitude da palavra à nossa disposição. Então se nós não tomarmos posse, Deus, você pode ser um salvo, mas eu creio que você não fará parte da noiva de Cristo, porque é as mensagens, é isso que ele fala nas mensagens. Então, eu estou lendo agora, os últimos dias, ele também fala sobre isso, porque às vezes nós descansamos, eu estou na mensagem, eu estou buscando, eu estou vivendo uma vida tranquila, eu faço minhas orações, mas nós temos que ver que a coluna no deserto, ela andava para frente. O povo poderia falar assim, agora estou no deserto, fechou o rio, ficaram todo mundo para trás, agora estou tranquilo. Mas não era essa a promessa que Deus tinha para eles. E não era essa a promessa que Deus tem para nós hoje também. Hoje nós temos uma promessa maior, a maior promessa que já houve na história. Não existe nada parecido, não existe poder algum que possa se comparar àquilo que foi deixado para nós. Por quê? Porque eu sempre penso nisso. O inimigo, como eu falei, ele estuda os filhos de Deus e ele tem o diabo, ele tem chegado a uma maturidade também. O diabo, veja, pega a história, pega de os anos 50 para cá, os anos 40 para cá, depois que aqueles 200 milhões de demônios foram soltos na Terra, aqueles 200 milhões de demônios têm feito as mulheres se despirem nas ruas, como o Mambrana fala, que é uma insanidade, é uma loucura, porque você vê as mulheres tirando as roupas na rua, os homens andando de qualquer forma, isso é uma cegueira total que tem caído, porque o diabo ele tem chegado a uma maturidade também. O diabo ele não para no tempo, ele vai trabalhar o máximo que puder para ele trazer escuridão, trevas e cegueira, para seja filho de Deus ou seja os filhos do diabo mesmo. Então, é por isso que Deus tinha que mandar um poder maior para que nós pudéssemos ter força para vencer esse Satanás. Porque, como eu falei, nós vivemos é uma batalha, não é uma batalha carnal, porque nós já passamos esse período. Quando você chega à maturidade, quando você chega ao batismo, você começa a buscar um amadurecimento na palavra, assim como Cristo. Eu até vou ler, vou ler uma escritura aqui daqui a pouco. Deixa eu ver aqui. Uma história que o Mambrana conta. Vou ler aqui. Veja só, ele falando sobre uma história no Velho Testamento das crianças, né, dos filhos, ele diz assim: então, quando este garoto chegava a uma certa idade, digamos que ficasse maduro,
Se aquele rapaz fosse apenas um renegado, mau, não se importasse com os negócios do pai, tudo que ele pensasse fosse flertar, sair com as mulheres, ou beber, ou jogar, ou corrida de cavalo, aquele garoto sempre seria um filho. Então, sempre seria um filho. Mas ele nunca seria colocado na posição de herdar tudo que seu pai possuía. Mas se ele fosse um bom rapaz, se ele se preocupasse com os negócios do seu pai, e ele provasse ser uma criança correta, então eles faziam uma cerimônia. Eles levavam o garoto para a rua e colocavam um manto branco sobre ele. E eles o assentavam em um palanque para que então toda a cidade pudesse ver. Eles faziam uma festa e um jubileu. E então o pai fazia a cerimônia de adoção. Ele adotava o seu próprio filho. Então veja, ele já era filho, mas ele tinha que adotar o seu próprio filho se aquele filho passasse no teste. Bem, então o pai fazia a cerimônia de adoção. Ele adotava o seu próprio filho e em seu próprio negócio. E então o filho era co-igual ao seu pai. Em outras palavras, se fosse hoje, o nome do filho em um cheque seria tão bom quanto o do pai. Agora, observe o que Deus fez. Quando seu filho nasceu, ele o deixou seguir por 30 anos, testando, provando. E então ele lhe deu 3 anos de duras provas. E então, no final da difícil prova, quando ele viu que seu filho se importava com os negócios do seu pai, a própria mãe dele, quando ele sumiu lá, ele estava procurando, ele usou exatamente essas palavras, né? Que ele não estava aqui para fazer ele estava aqui para cuidar dos negócios do pai dele, mas não era de José que ele estava falando, não, né? Então, no final da difícil prova, quando ele viu que seu filho se importava com os negócios do seu pai, ele tomou Pedro, Tiago e João, olha aí, 3 testemunhas, e subiu ao topo da montanha. E ali Deus realizou as leis de adoção. Eles olhavam para cima e viram Jesus, e suas roupas brilhavam tão brancas quanto um relâmpago. E quando uma nuvem o envolveu, e uma voz saiu da nuvem e disse: "Este é o meu filho amado. A ele ouvi. Me assentarei agora e nada mais tenho a dizer. O que ele diz é lei e verdade." Amém? Agora, exatamente. Então, veja que nós temos que chegar a essa adoção também. Essas palavras que Deus falou acerca de Jesus, nós temos que chegar a um nível de Ele falar sobre nós. Você tem que se colocar nessa escritura e você pensar: será que Deus fala para nós hoje, esse é meu filho amado? A ele ouvi, essa é a voz final. Ouve esse aí, que esse tem a voz final. Ouça esse filho, porque em uma outra passagem diz: nele me compraz habitar. Será que Deus está feliz em habitar em nosso ser? Então, a única forma de nós sermos parte deste corpo é sendo batizado nesse Espírito e sendo adotados pelo nosso próprio Pai. Nós já somos filhos, mas nós temos que buscar essa adoção. Jesus passou por todas as provas. Ele foi a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Se foi tentado em tudo, ele foi tentado em mulher, ele foi tentado em dinheiro, ele foi tentado em fama, ele foi tentado em absolutamente tudo. E nós temos que passar por esse calvário também. Nós também vamos ser tentados. Só que a Bíblia também diz que Deus jamais permitirá que uma prova seja maior do que aquilo que podemos aguentar. Então, se nós não aguentamos as provas, significa que há algo errado ali. A gente não está tomando posse daquilo que nós devemos tomar. Se essa é uma promessa, nós temos que nos agarrar a essa promessa, nós temos que nos agarrar a essa fé, colocar no nosso ser, nossa fé, e esquecer tudo que o mundo tem para nos dar, porque o mundo ele é maravilhoso. Eu estava conversando com uma mulher essa semana, e eu estava pregando para ela, se é que eu prego. Eu encontrei até por acaso, nem falei para o Zezé, aquele casal que a gente encontrou em Londres. A gente foi por isso que eu creio que nada
é por acaso. Deus sabe trabalhar, Deus existe, Deus trabalha de formas que o homem não pode compreender. E nós fomos, né, foram quase 2 anos atrás, nós encontramos numa loja de roupa lá em Londres, e aí nós ouvimos eles falando português, começamos a conversar e tal, e nós acabamos que, eu não lembro, a gente ia numa outra loja que era perto da casa deles, aí eles convidaram, vocês não querem ir lá em casa e tal? Eu falei, vamos, né, não estamos fazendo nada. Chegamos lá, conversamos, batendo um papo e tal, e eles eram denominacionais, não lembro de que igreja, mas foi rápido, só que nós mantemos contatos, né? Pela internet, nós mantemos contato. E aí, essa semana, depois nunca mais falei com eles, essa semana, ela escreve para mim e falou, você falou sobre esses selos aí, eu tenho visto umas postagens que você tem feito, eu queria saber sobre esses selos, né? Agora, daí eu lembrei, né? Como é que eu vou ensinar álgebra para quem não tem nenhum ABC, né? E aí eu pensei, falei, para eu te falar sobre os selos, eu preciso falar sobre algumas coisas antes. Ela falou, eu sou todo ouvido, né? Eu falei, eu tenho tempo, pode falar. Então eu falei por 5 horas com essa mulher e tal, e aí comecei a falar sobre a semente da serpente, falar sobre o batismo, falar sobre a unidade e tal. Meu Deus, eu nunca ouvi falar sobre isso. Olha, o que? Não acredito, a serpente fazer isso, e faz todo sentido. Aí você mostra na Bíblia e fala, tudo que eu estou te falando, eu estou te mostrando pela Bíblia, certo? Eu falei, com certeza, faz todo sentido e tal. Mas, e aí, ela sendo uma denominacional, eu comecei a mostrar sobre a vida denominacional é muito boa, né? Igual ela contando, falando que foi num show e tal, de um artista famoso aí, toca muito bem e tal. Agora, a vida cristã, ela não tem beleza. Então, tem alguma coisa de errado, porque a Bíblia diz que não seria fácil eu, quando comecei a contar essa história, esqueci onde é que eu ia chegar, mas amém, também é uma coisa muito boa. E a Bíblia diz em Isaías que não havia beleza que pudéssemos ver nele. Então, a vida cristã, ela não vai ter beleza, você vai olhar para o mundo e você vai ver que o mundo oferece muito mais coisas, é muito mais interessante muito mais interessante do que a vida cristã. Você tem que renegar tudo, você tem que renegar seus amigos, você tem que negar os companheirismo e tal. O que é uma boa conversa? É muito bom você ter um amigo tal, bater papo, jogar papo pro ar, mas não é isso que Deus quer da gente, não. Eu creio que Deus quer uma separação. Quando você toma lado com a palavra, você tem que buscar uma separação, até porque a separação, ela vem sozinha. Você não precisa, não é nem que você busca. Se você tem as suas amizades mundanas e tudo mais, e é envolvido com essas coisas, a partir do momento que você muda de vida, que você começa a buscar uma aproximação, eu duvido que aqueles amigos vão continuar seus amigos. Eles não vão querer, porque você começa a ser, como o Morana fala, você vira um camarada de outro planeta. Você começa a agir de uma forma diferente, você começa a falar coisas diferentes, você jamais vai agir como eles, porque, de novo, nós nascemos em pecados, então nós temos essa natureza que nós temos aqui. Quando você recebe o Espírito de Cristo em você, a natureza de Deus começa a ser manifestada em você. Então você começa a falar diferente, agir diferente, procurar coisas diferentes, ler coisas diferentes. Você jamais será o mesmo. Porque essa é a evidência, na verdade. A irmã Brana disse que você sabe que você tem o Espírito Santo, você sabe que você foi batizado com o Espírito Santo, quando essas características de Cristo começam a ser aparentes em você. Então você sofre calado, você tem todo o direito, toda a razão de brigar, mas você prefere deixar, porque é exatamente o que aconteceu
com os apóstolos. Estava lendo sobre Estevão, né? Estevão falou exatamente as mesmas palavras que Jesus falou na cruz. Quando ele estava para ser apedrejado, o que ele falou? Ó Senhor, não lhe impute esses pecados. O que Jesus falou? Senhor, eles não sabem o que fazem. Quando Pedro estava para morrer, o que ele falou? Senhor, receba o meu espírito. O que Jesus falou? Em tuas mãos entrego o meu espírito. Então é o mesmo espírito. E esse espírito não fica velho, esse espírito não morreu. Foram 2000 anos atrás que aconteceu esses eventos, mas ainda hoje ele tem que ser vivo, né? Malaquias 4 veio exatamente para isso, para que essa fé que nós temos agora seja exatamente a mesma fé que os nossos pais tiveram. E então nós começamos a agir diferente e aí o mundo não suporta mais, o mundo não vai querer ter companheirismo com você. Esses dias eu estava conversando com um denominacional da congregação, e aí eu convidei ele para vir para a igreja. Ele falou: eu acho que a igreja de vocês é praticamente igual à nossa. Eu falei: olha, eu digo que é totalmente diferente. Mas o quê? O que vocês creem lá? Aí comecei a falar e tal. Não, isso aí também a gente crê. Então, aí fui. Comecei a chegar e tal, comecei a falar sobre batismo e tal. Aí o diabo fica nervoso, o diabo não gosta de ouvir a verdade. Eu acho que o negócio é o seguinte: se eu sei que eu estou fazendo o bem, se eu sei que eu estou procurando fazer o bem, Deus vai me honrar dessa forma. Eu falei: então lê lá o que diz Mateus, que muitos vão chegar naquele dia, vão dizer que eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz maravilhas em teu nome. Agora, esses aí não são crentes igrejeiros, são crentes que tinham fé, porque para você expulsar um demônio, para você realizar maravilhas, você não pode ser um crente igrejeiro, um crente frio. Você tem que ser um crente que você está buscando, você está lutando. E esses aí, o que Deus falou? Eu nunca vos conheci. Então, eu falei: se você tiver esse pensamento, você jamais vai alcançar a sua salvação. E aí já muda de assunto, já quer fugir, porque realmente a palavra ela vai causar uma separação. A palavra a luz ela jamais terá companheirismo com as trevas. Quando você acende a luz do seu quintal, você às vezes está à noite. Quando você acende, o que acontece? Os bichos procuram sumir por um canto, barata corre para ali, para lá. Por quê? Porque ela não consegue viver na luz. E assim é o Filho de Deus. O Filho de Deus também ele não vai conseguir viver nas trevas, não, porque ele tem a luz em si. Estava lendo sobre, você vê a história, pega lá o caso da arca, quando as águas baixaram. Então, o que Noé soltou? Noé soltou um corvo, depois ele soltou a pomba. Quando ele soltou o corvo, o que o corvo fez? Ficou voando em voltas e tal, e aí nunca mais voltou. Porque, imagina, caiu aquela água, quantos milhões de corpos de animais e pessoas, quanta podridão, carniça não tinha naquele mundo. E aí aquele corvo foi solto, e o corvo vive disso, o corvo vive de carniça mesmo. E ele foi solto e começou a rodear, e aí aquele cheiro podre começou a agradar as narinas dele, e aí ele nunca mais voltou, porque ele se encontrou com aquilo ali. Agora, quando ele soltou uma pomba, o que a pomba fez? A pomba também saiu, tudo mais, voou, mas aí ela não conseguiu achar repouso para os seus pés, então ela voltou. Assim somos nós, irmão. Quando nós viemos para Cristo, por mais que o diabo nos solte, por mais que nós vamos ao mundo, vamos dando uma passeada, mas você fala: não, esse aqui não é para mim, esse aqui eu não consigo repousar meus pés daqui, isso aqui não foi para mim, eu vou voltar da onde eu vim. E assim é o cristão. Você só pode ir para o céu se você veio de lá, e é para lá que nós estamos voltando. Amém? Agora, Deus não vai te livrar das provas, Deus não vai te livrar das dores. Estava lendo, você lê a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Você lê sobre Daniel. Daniel
ele não foi livre, Deus não livrou da cova dos leões. Deus deixou ele, não, você vai lá dentro, de lá de dentro eu vou te livrar. Deus não falou para o Sadraque e Mesaque, não, vocês não vão passar pela fornalha. Não, ele deixou os filhos dele ir lá na fornalha, deixou ir lá na cova dos leões, e lá é que eles foram provados a fé deles. Porque seria muito fácil, né, Deus livrar a fazer alguma coisa para livrar aqueles filhos, mas aquilo foi deixado para exemplos, para nós, que Deus às vezes vai deixar você no meio de um problema para saber qual que é a sua reação sobre esse problema. Ele vai te dar uma luta, vai te dar um problema, você fala, como é que eu vou resolver isso aqui? Me ajuda, Deus. E ele vai deixando, ele vai cruzar os braços e vai, quero ver o que você vai fazer agora. Mas é aí que a nossa fé será aprovada. O cristão, ele é aprovado através do fogo. Eu falando para essa denominacional, eu falei sobre profeta, falei sobre tudo que eu tinha que falar, falei sobre roupa, sobre calça e tal. E até às vezes a gente duvida, isso é um erro. Depois eu me culpei por causa disso. Eu falo assim, eu preguei, falei, vamos ver a reação dela. Mandei um e-mail ontem, quilométrico, e aí ela falou, olha, eu só vi verdade no e-mail que você mandou e tudo mais. E aí eu falei, então você se prepara, porque o cristão, ele é provado por fogo, ele vai ser provado através do fogo, ele é igual ao ouro. Uma Brana conta numa mensagem que o ouro, né, tem aquele ourives que pega aquela marreta e vai amacetando o ouro, vai batendo, enquanto ele não vê o reflexo dele mesmo naquele ouro, não tá bom. Então nós vamos apanhar, e de novo, às vezes não é uma luta natural, mas é uma luta espiritual. Você vai ser provado, você tem batalhas, você tem desejos, o diabo vai jogar, é uma batalha diária. Se você tem uma vida tranquila, eu creio que não tem alguma coisa de errado, porque, olha, irmão, eu não sei se todo mundo é provado, mas que às vezes você fica com aquele pensamento que ele fala, não, fuge para trás de mim, Satanás, você tem que dar um basta naquilo ali, dar um chute, como diz o irmão Brando, se o diabo faz bull, você tem que falar bull, né, assustar ele, porque nós temos que resistir todas essas provas, né, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? E e aí quando você você recebe o Espírito Santo na sua vida, então aí nós vamos lá até Gálatas 5:22, e nós vemos o que Deus, o que acontece em nossas vidas, né? Deixa eu abrir aqui. Então, ali diz em Gálatas 5:22, diz, mas o fruto do Espírito, ou seja, depois que você tem essa mudança, depois que você alcança a sua bênção, o que aquilo vai produzir na sua vida? O que aquilo ali vai causar em você? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Então você tem uma mudança completa de vida. Você jamais vai pensar da mesma forma. Nós temos que entender o seguinte, nós somos seres carnais e espirituais ao mesmo tempo. Então, é uma luta interna. Você pensa uma coisa e você mesmo pensa outra coisa. Você tem uma ideia, agora vou me vingar. E aí vem aquele espírito de vingança, não é cristão. A vingança não pertence ao Filho de Deus. Agora eu vou fazer isso. Aí vem o Espírito Santo. Então, existe uma voz que te corrige todas as coisas que você faz. Existe uma voz que não deixa você errar, não deixa você falhar, porque essa voz é a voz de Deus dentro de você, certo? Então quando você tem esse Espírito, você, até mesmo na leitura, eu acho interessante, quando você lê a Bíblia, parece que você está fazendo duas leituras ao mesmo tempo.
Porque você lê e ao mesmo tempo Deus está mostrando coisas para você, Deus está trazendo aquele livro para os dias de hoje. Quando você lê uma mensagem, na hora você fala, oh, meu Deus, glória a Deus, aleluia, por causa disso aqui, olha que coisa interessante. Porque a gente não pode ver o livro, a Bíblia, como um livro de história. Não, absolutamente tudo que está lá está acontecendo hoje. Então, esse tradutor simultâneo, esse Espírito de Cristo em você, que vai mostrar para você onde é que você está na Bíblia, onde é que a situação que você está passando está ali. Então, é maravilhoso. Você pega o livro de Atos, você pega qualquer livro da Bíblia, na verdade, você começa a ler, começa a ver o que eles faziam, como é que eles agiam e tudo mais. É maravilhoso. Eu não quero perder essa bênção jamais. Amém? Então, então quando você começa a viver pelo Espírito, você começa a viver o caráter de Cristo. Você começa a ter o comportamento que Cristo teve em você. E essa é algo que nós devemos buscar. Porque, irmãos, tanta coisa que nós cometemos durante o dia são falhas e falhas. Às vezes falar mal de um, falar mal de outro, criticar. Quanta coisa que nós temos que ter cuidado, porque se nós professamos ter o Espírito de Cristo, nós temos que agir como Ele. E você pensa, às vezes eu trago Cristo para o meu lado e falo assim, será que se Cristo estivesse aqui, será que Ele faria isso? Será que Ele falaria isso? Será que Ele estaria se agradando dessa conversa? Será que Ele... Qual que seria a reação de Cristo? Ou melhor, se Cristo estivesse sentado aqui, será que você tinha coragem de falar do irmão ali perto de Cristo? Ó, Cristo está sentado, Jesus está sentado ali, estou falando com o irmão aqui, ó, fizeram isso e aquilo. Será que nós teríamos essa coragem? Agora, Ele não está do nosso lado, mas Ele tem que estar dentro de nós. É o poder de Deus, é Cristo dentro de nós. E se Ele está dentro de nós, por mais que você erre, que você vai errar, Mombrana diz que nós desviamos todos os dias. Mas a partir quando você erra, quando você fala alguma coisa que você não deveria, absolutamente na hora, aquele Espírito vem e te corrige. Você não deveria ter feito isso. Então você se ajoelha, você pede, Deus me perdoa, não é a minha intenção. Como diz a Bíblia, o mal que eu não quero fazer eu faço, então me perdoa, eu quero vencer. Só que nós precisamos chegar num momento, chegar numa maturidade para que essas coisas pequenas não nos afetem mais. Por exemplo, erros que nós cometemos, às vezes, quanto tempo, para pensar na sua vida, quanto tempo faz que você está falhando nesse erro, você pede perdão, Deus te perdoa, e daqui a pouco você erra de novo, daqui a pouco você erra de novo. Então é hora de chegar e falar, Satanás, você já brincou o suficiente com a minha vida, agora eu não quero mais passar por isso, Deus me dá graça, Deus me dá força, e você começa a passar por as batalhas, você começa a ganhar força, porque você vence uma luta, você vence uma tentação, você começa a ganhar força com aquilo ali. Então aquilo que era prova, aquilo que era uma coisa horrível de se passar, começa a se tornar algo maravilhoso, como Sansão, que ele subiu para falar com acho que pedia a mão de uma mulher que não era dali, ela era outra antes. E daí ele veio aquele leão, não sei se vocês já leram, veio aquele leão para acabar com ele, aquele leão. E aí Sansão pegou e, como diz a Bíblia, torou ele no meio quase, né? Cortou ele, matou aquele leão. Aí ele subiu. Na volta, ele devia ser bem novo, né? Pelo que a Bíblia conta, ele devia ser um menino, um rapaz. Quando ele volta, ele vê um favo de mel naquele leão. E aí ele pega e fala, é esse mesmo, pega aquele favo lá e começa a comer e tal, e leva para casa, e dá para o pai, dá para a mãe, e a Bíblia diz que ele não falou que era lá do leão. Mas o que significa? Você veja que o leão que poderia ter matado ele, trouxe uma coisa maravilhosa para ele, que foi, ele se lambuzou naquele favo de mel. Então a luta, ela é terrível, mas a partir do momento que você passa daquela luta, você fala, glória a Deus, eu venci mais uma luta, eu venci mais uma tentação, e o diabo não teve poder sobre mim. Então, o Mombrana diz que o Espírito Santo, ele é poder, ele veio para te dar
poder sobre o inimigo, força para você vencer as lutas, para você destruir esse inimigo que tenta te assolar dia e noite. Amém? Ok. Então, uma escritura importante que eu queria ler aqui, acho que eu estou extrapolando no tempo, né? 1 Coríntios 12. Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros assim como o corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, quando nós somos batizados no corpo de Cristo. Não batizados na igreja, não batizados nós somos batizados no corpo, na igreja de Cristo. Amém? Então, essa é a única forma de nós sermos herdeiros nós sermos sementes de Abraão, porque nós não podemos ser diretamente ligados a Abraão, mas Deus nos deixou uma porta aberta, que foi Cristo. Então, nós entramos em Cristo e nós tornamos semente de Abraão. E a única forma de nós entrarmos em Cristo é se formos batizados em um corpo. Então, quando você recebe esse selo, esse batismo, quando Deus termina a obra em você, você é batizado no corpo de Cristo, você se torna o corpo de Cristo, se torna parte dele, o sangue de Cristo é agora o seu sangue, e agora você tem direito a toda a herança que foi prometida para você. Então você pode requerer os seus direitos. Assim como quando uma mulher se casa, agora ela pode, o dinheiro dele é dela, o dinheiro dela é dele, se tiver, né? E agora ele tem o direito sobre ela e ela tem o direito sobre ele. Por isso que nós temos pregado, nós temos ouvido sobre o casamento de Cristo e a igreja, porque se nós queremos requerer um direito que foi deixado para nós, como é que nós vamos querer dar ordem para Deus? Eu quero. Não, nós temos que estar unidos, nós temos que ter o mesmo sangue, porque essa união, esse sangue de Cristo torna o seu, como ouvimos até na inauguração, que o sangue de Cristo ele quebra toda maldição. Vocês lembram daquela pregação? Que o sangue de Cristo quebra toda maldição, toda mentira, todo pecado, toda sujeira. Quando você recebe esse sangue aí, pureza reina em você, o espírito de bondade, de paz, de alegria, de amor vai reinar em você. Então a única forma de nós tornarmos parte desse corpo é pelo batismo no corpo de Cristo. Amém? Aleluia. Então, muitas vezes você não entende, eu busco, eu tenho dúvida e tudo mais. Primeiro de tudo, o que eu diria lute o máximo que você puder, lute firmemente contra esse espírito da dúvida, porque a dúvida não vai deixar você ver a Deus. Será que eu sou eleito? Será que eu não sou? Eu não consigo entender. A questão é até que ponto que a gente quer entender, até que ponto que você quer ir, até que ponto você está disposto a buscar, a querer entender, a querer ver o que Deus tem deixado para nós. Então, Deus não vai desamparar você. Se você quer ver, se você quer alcançar essa vitória, Deus vai te ajudar, Deus vai te mostrar, Ele jamais vai te deixar sozinho. Então, se você diz que tem dúvida, mas você não consegue, não busca, não, como eu disse, você tem que buscar, você tem que lutar por aquilo que Deus deixou para você. Então,
Você imagina se... A questão é, nós precisamos crer. Você imagina se perguntasse para Noé, tá, mas Noé, mas como é que vai funcionar essa... Você está construindo esse barco aí, como é que vai funcionar? Será que essas estrutura aí vai aguentar a água? Não, se é que vem água, será que vai aguentar isso aí? Noé, ele não queria saber como é que seria. Ele creu naquela promessa que Deus deu para ele, falou, ó, Noé, construa um barco de tal medida, coloque isso, use tal madeira, coloque betume. Deus deu a ordem, Deus prometeu, ele vai cumprir. Nós temos que confiar nas promessas de Deus. Então, nós lemos as mensagens, nós vemos sobre o que tem acontecido nos dias de hoje. Se Deus deixou as mensagens, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Amém. Então, às vezes você não entende, às vezes você não entende, eu não sei. Creia, simplesmente creia que Deus vai te ajudar. Noé foi esse exemplo. Noé, como o irmão Brana disse, que Noé não entendia da mecânica, mas ele creu na dinâmica. Ele creu que aquele espírito viria, ele creu que aquilo que o Senhor prometeu, ele faria. Então, se nós temos uma promessa, se nós temos Lucas 17:30, se nós temos Apocalipse 10, do 8 ao 11, se nós temos as promessas deixadas para nós temos que crer também. Amém. Temos que nos agarrar a isso. E independente do que o ser humano fale, se fale ao contrário, se diz que esse barco não vai aguentar, que nunca choveu aqui, como é que vai chover agora? Não interessa, Deus prometeu, ele vai cumprir. Amém? Aleluia. Então, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é um sinal, ele é um selo, ele é o consolador, ele é a redenção, ele é a liberdade, ele é o fim da escravidão. O Espírito Santo, ele é o Espírito de vida em você, e é esse Espírito que vai nos levar a um lugar mais alto, né? Eu estava pensando sobre os selos. Você vê, o primeiro selo é o inimigo. O segundo selo é coisa ruim. Terceiro selo é coisa ruim. Quarto selo é coisa ruim. Quinto selo, sexto selo. Parece que os mistérios só tem morte, é Satanás pulando dali, Satanás vindo daqui, Satanás vindo dali, muda de cavalo e vai se apoderando. Mas 6 selos, será que... E o 7º selo não foi falado nada. Mas então o mistério grande era mostrar Satanás. Será que era só isso que tem para nós? Mas aí vem o 7º selo, aí nós entendemos perfeitamente tudo que foi deixado para trás. E aí nós temos toda a unção. Eu estava pensando, você tem, quando o cavalo branco saiu, Deus mandou a unção do leão, né? Aí veio outro cavalo, Deus mandou o boi. Aí vem outro cavalo, Deus mandou o homem. Veio outro cavalo, Deus mandou o espírito da águia. E hoje nós temos essas 4 ferramentas para nós. Quando o diabo vem, agora você vai apanhar, tá? Agora vem a unção do boi. Eu quero ter a unção do boi para eu apanhar, para eu aguentar isso aqui. Agora vem o inimigo, agora eu vou voar mais alto, eu vou subir daqui. Agora tem um problema para resolver, Deus manda para você a unção do homem. Deus está trabalhando. Agora eu preciso pregar, preciso mostrar a verdade. Agora vem a unção do leão. Deus não vai deixar nós sozinhos, irmão. Deus deixou tudo para nós. Deus deixou essa unção. Deus deixou esse poder. E eu tenho um pouco de dificuldade. Não sei se eu não tenho uma linha. Eu falo um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Mas Deus vai interpretar para cada um de vocês. Mas que nós possamos buscar esse Espírito que nos tirará dessa terra tão pestilenta, essa terra tão suja, né? Eu estava pensando, às vezes você começa a pensar, oh, meu Deus, eu preciso realmente sair desse lugar, porque não faz sentido, não tem graça viver nesse mundo. E aí você começa a ler as promessas, você começa a ler a Bíblia, você começa a se identificar com aquilo ali, você começa a se ver, porque a Bíblia, ela é o espelho, você tem que olhar ali e você tem que ver você naquele lado ali. E não estou querendo dizer que eu sou perfeito, mas
Deus sabe que eu estou buscando, que a gente está orando, eu estou lendo, estamos buscando, estamos estudando, porque nós precisamos estudar, porque, como eu falei no começo, o inimigo, ele é inteligente. O irmão Brana diz assim, ó, se você acha que você é inteligente, o diabo é 2 vezes mais. Se você acha que você sabe alguma coisa, o diabo sabe o dobro que você sabe. Então, se nós nos defendermos pela nossa inteligência, nós morreremos com certeza, né? Nós temos que confiar na mente de Cristo em nós, na inteligência espiritual, que o Paulo diz, né, sobre a inteligência espiritual. É essa que nós precisamos, estarmos envolvidos com as coisas de Deus, buscar uma mudança. Se você não vê uma mudança e você pare para pensar, tem alguma coisa errada. Se você fica a tarde inteira, como eu estou falando para os jovens, né? Se você fica a tarde inteira na internet sem fazer nada, tem alguma coisa errada. Deus não trabalha dessa forma. Deus não vai deixar, você não vai se contentar com isso. Diversão, ficar na internet a tarde inteira, ficar conversando e dando risada e tudo mais a tarde inteira. Será que é isso que Deus quer da gente? Esses dias eu estava pensando, hoje nós chegamos num tempo que idade já não conta mais. Você falar assim, tem que entender porque é um adolescente. A questão é, nós temos evidências gigantescas de que nós estamos pertíssimos do fim. Nós estamos muito próximos de uma catástrofe nessa terra, e Deus não vai deixar que o filho dele passe por essas catástrofes. Ele vai tirar esses filhos antes. Então, independente da sua idade, se você tem 10, se você tem 12, se você tem 15 anos, você tem que buscar uma aproximação de Deus. Não defenda, mas meu filho tem idade ainda para ficar na internet, tá? Eu tenho que entender, a gente tem que entender a idade, mas nós temos que ver que nós estamos buscando algo maior do que a internet, algo maior do que esse mundo pestilento daqui. Então, vamos nos preocupar mais, vamos buscar mais. Eu falo por mim, eu não vou descansar até que eu tenha alcançado aquilo que eu quero. Eu quero um amadurecimento espiritual. Agora, esse amadurecimento, ele não vai vir com o vento, ele não vai vir sozinho. A gente tem que buscar. E nós temos tudo ao nosso dispor. A única coisa que nós temos que fazer é lutar por ele, é buscar, e Deus vai abençoar. Amém? Nós temos visto a mudança nas vidas das pessoas. Isso é maravilhoso. Isso é rico. É a maior bênção que a gente pode ver. O maior milagre que nós podemos ver é uma mudança de vida. No dia que nós estamos vivendo hoje, como eu falei no começo, com tanta coisa que tem ao nosso dispor no mundão velho aí, agora nós temos tido realmente uma mudança. A igreja, estou feliz com a igreja, estou feliz com o pastor, a palavra, com os irmãos, o companheirismo. É aqui que eu quero ficar, na igreja, na fé, não nessa terra. Mas você tem prazer de vir para a igreja. Toda vez que você vem, você tem aquela expectativa. O que será que vem hoje? Como um cardápio, né? Você abre, o que será que hoje tem para... O que será que tem para comer hoje, né? E essa é a expectativa que nós devemos ter. Nunca venha sem expectativa. Nunca venha achando que... nunca venha para a igreja por vir. Se você estiver vindo obrigado, tem algo de errado. Então busque. Não, Senhor, fala comigo. Eu quero entender. Eu quero captar a mensagem que tem sido falada hoje. Porque, como o irmão Joglair citou, às vezes nós perdemos uma mensagem. Se nós perdemos o final de semana passado, às vezes nós não vamos entender esse final de semana. Então, vamos nos equipar, vamos nos preparar. A gente está numa guerra, não é contra carne, mas é contra espírito, é contra cavaleiro das trevas, é contra príncipe da escuridão mesmo. É gente grande que a gente está lutando, é bicho feio, como o popular diz, né? O inimigo, ele tem investido tudo que ele tem, e a única forma de nós escaparmos disso é se nós estivermos ao lado da palavra, porque a palavra jamais vai deixar. Deus nunca vai te guiar para longe da palavra.
Se você ficar ao lado dela, ele vai te guiar para dentro dela, porque aí quando você passa por essas etapas, você entra debaixo do sangue de Cristo, aí o diabo não te acha mais, aí o diabo não consegue mais te culpar, o diabo vai olhar para Deus e falar, hoje ele fez, cadê? Né? O diabo não vai achar mais falha, Deus vai olhar, o que você está falando que ele fez? Eu não estou vendo nada, você está debaixo do sangue, você está protegido. Esse sangue, como o irmão Brana diz, é o sangue almejante, é como se você pegasse uma gota de tinta e jogasse no mar, jamais vai fazer diferença. Não que nós, como o irmão Brana diz, não que uma vez na graça, sempre na graça. O irmão Brana diz, se você tem um pensamento que uma vez na graça, sempre na graça, isso é desgraça, ele fala. Então, nós estamos seguros, mas quando nós alcançamos isso, nós não temos esse pensamento mais. Eu estou na mensagem, o eleito não se perde. Jamais um filho de Deus, jamais uma pessoa que foi nascida de novo, ela vai ter esse pensamento. Ela tenha prazer de buscar, de orar, de falar com Deus, você estar no meio do dia e você fala, olha, eu preciso orar, eu preciso falar com Deus, eu preciso conversar com Ele. Você tem aquele companheirismo, é o Éden restaurado. O irmão Brana diz que isso tem que acontecer aqui na mensagem Cristo é o Mistério de Deus Revelado. Ele diz que o que foi perdido lá, nós estamos tendo de volta agora. É Deus descendo, conversando com Adão, tendo companheirismo com Adão. Olha, é a maior prova, porque para que nós somos colocados nesse mundo? Nós somos colocados nesse mundo para darmos testemunho, para continuar as obras de Deus nessa terra. O Brando fala sobre isso na mensagem, porque foi dado o Espírito Santo. Deus queria continuar a obra dele. Como é que Deus continuaria trabalhando aqui sem o Filho de Deus, sem uma pessoa que tem o Espírito dele aqui? Então, para isso foi dado o Espírito Santo. Ele foi para que Deus pudesse trabalhar pelo seu povo. Ele não tem boca se não for a sua, ele não tem braço se não for o seu, ele não tem perna se não for a sua. E ele fala sobre o Éden restaurado. Ele fala sobre não o Éden restaurado, o Éden restaurado, creio que a total restauração não acontece agora, né? Mas ele fala sobre o companheirismo de Adão e a igreja, né? O companheirismo, que agora o companheirismo de Eva e o seu marido, porque agora não é mais uma mulher caída, agora nós fomos redimidos pelo sangue, nós fomos transformados, Deus fez uma total transformação em nossas vidas, e agora nós podemos ter companheirismo. Agora nós não caímos mais. Estava pensando, você lê sobre Gênesis, sobre Eva, se você notar, Eva não tinha nome, até Deus tirou a Eva de Adão, e aí ele chamava ela de varoa. Então é varoa para lá, varoa para cá. Quando a mulher cai, é que ela ganha o nome de Eva. Você vai ver que ela não tem nome enquanto ela não caía. Então, quando ela caiu, quando Adão se faz, como Cristo fez pela igreja, se tornou pecado, Adão também, pelo amor à esposa dela, ele vai e toma as dores de Eva, ele cai também, deixa tudo aquilo que Deus deixou, toda a herança, todo o poder que tinha sido dado para Adão. Adão deixa tudo isso e fala, não, eu não quero que minha esposa morra, porque Deus sabia que ela ia Adão sabia que Deus mataria ela por aquilo. Mas então ele pega e toma as dores dela. E aí você vê que agora Deus faz o inverso. Deus pega uma mulher caída, redime essa mulher, aí ele traz essa mulher para dentro de si agora. Agora essa mulher, ela não pode mais cair. Enquanto Eva estava dentro de Adão, ela jamais cairia. Como é que Eva cairia dentro de Adão? Então, quando ela se separou de Adão, quando ela se separou do seu marido, ela ficou vulnerável. E hoje é a mesma coisa. Se você estiver longe da palavra que é Cristo, você vai estar vulnerável. Você corre risco de cair. Mas quando você entra no Adão, nesse segundo Adão, aí não há mais morte, não há mais pecado que vai tirar você dessa bênção. Então, e aí o que acontece? Quando nós entramos nesse Adão, nós voltamos para dentro de Adão. Agora, o que acontece? Nós perdemos o nosso nome
e nós recebemos o nome do marido. Amém? Então, o nome de Eva era Adão, antes de cair, porque ela não tinha nome, mas a partir do momento que ela caiu, ela recebe o nome. Agora é o inverso, Deus pega, coloca essa mulher dentro dele mesmo e fala: agora você não tem nome próprio, agora você recebe um novo nome, agora o seu nome é Senhora Jesus Cristo, e agora você não vai cair, porque se você cair, só se eu cair, e eu não caio. Deus não vai morrer, Deus não pode perder uma batalha, Deus jamais vai perder uma batalha. Deus é Deus, Deus, Ele é o Criador, Deus, Ele é o nosso remidor, Ele é o nosso redentor, Ele é o nosso Boaz, Ele é tudo, e jamais Ele perdeu uma batalha, jamais vai perder uma batalha, e é por isso que agora nós estamos seguros, somos batizados nesse Espírito, estamos buscando uma total, um amadurecimento, porque metade do caminho não vai resolver nossos problemas, mas agora nós precisamos de um total amadurecimento, e agora nós temos o sol para amadurecer esses grãos que estão aqui. Amém? Então, glória a Deus por isso. Eu creio que era isso que eu tinha para falar. Deus abençoe a cada um de vocês. Desculpa se eu fui extenso, eu sei que eu passei dos 20 minutos, mas Deus sabe todas as coisas. Amém? Deus abençoe a cada um. Fomos abençoados, né? Amém? E creio que o Espírito Santo é muito extenso, né? Para falar sobre isso, mas bom, nos falou muitas coisas para nos levar a uma reflexão, né? Do que é o Espírito Santo, né? Então ele é um poder, né? Ele é te dado para te dar fé. Por isso, quando nós nascemos de novo, nós recebemos fé. Por isso, o primeiro degrau da pirâmide é fé. Então, é quando nascemos de novo. Então, nós, à medida que crescemos em Cristo, aí nós chegamos à estatura plena, que é, então, propriamente ao selo do Espírito Santo, aquela obra consumada. Então, há uma caminhada de justificação à santificação, há uma caminhada de santificação ao novo nascimento, e há uma caminhada desde que nascemos de novo até chegarmos à estatura completa de Cristo, né? Então esta é a hora que nós estamos vivendo, chegando ao tempo da maturidade, né? Do amadurecimento. Por isso o irmão Brana diz assim: Moisés velado, ele era a palavra viva para as pessoas. E hoje as pessoas que são veladas são a mesma coisa. Elas são epístolas escritas, lidas por todo homem. Não uma nova epístola, mas a epístola que foi escrita, manifestada agora. E é sobre os que creem na palavra e na promessa deste dia que Deus está derramando o seu Espírito. Então o Espírito Santo hoje só pode vir sobre os que creem na palavra, na promessa desse dia. É sobre esses que Deus está derramando o Espírito Santo. Então Deus tem uma maneira dele trabalhar, né? Ele só pode vindicar ou enviar o seu Espírito Santo quando as pessoas estão trabalhando na linha que ele, que é a palavra, está trabalhando, né? Então, quando ele estava trabalhando na era de Lutero, e depois que ele se moveu para a era metodista de Wesley, os luteranos, para receber a porção do Espírito para aquele dia, eles tinham que se mover mais adiante.
Não adiantava ele ficar na igreja luterana e querer o que Deus estava derramando lá na era metodista. Ali ele nunca ia conseguir, ele tinha que se mover adiante. E assim, quando Deus moveu no movimento pentecostal, não adiantava os metodistas quererem receber aquilo que Deus estava dando lá no movimento pentecostal. Eles não iam receber aquilo na igreja metodista. Eles tinham que se mover adiante, porque a palavra tinha se movido adiante. E o Espírito Santo acompanha a palavra. Então, nesse dia, a mesma coisa. Deus agora se moveu mais adiante, a palavra se moveu, a sua plenitude, a sua totalidade. Então, para receber o Espírito Santo hoje, é sobre esses que Deus está derramando o Espírito Santo, os que creem na palavra e na promessa deste dia. Então, é aí aonde Deus vai colocar o selo do Espírito Santo. Aos que puderem receber a plenitude da palavra, então é onde o Espírito Santo, o selo de Deus, será dado. Por isso é que muitos podem nascer do Espírito, ser realmente nascidos de novo, mas nunca chegar à maturidade como aquele filho não chegou à adoção. Ainda que era um filho, mas ele não se interessou o suficiente pelos negócios do pai, então o pai não adotou. Então aí é onde vemos, muitos podem nascer do Espírito, podem nascer na mensagem, podem aceitar muitas coisas, os rudimentos, mas se ele não se interessar pelo todos os negócios do pai, se ele não se interessa pelo ministério do Filho do Homem, se ele não interessa pelos selos, se ele não interessa pela abertura da palavra, e ele acha que isso não tem importância, então isso mostra que ele não é um filho que se interessa pelos negócios do pai. Ainda que ele seja um filho, ele nunca vai chegar à maturidade, ele nunca vai chegar à estatura do varão perfeito, ele nunca vai chegar a uma fé de rapto, ele nunca vai poder ser transladado, e ele vai ter que passar pela grande tribulação. Então este é o estágio que nós estamos vivendo hoje. No meio do povo que saiu no terceiro êxodo agora, há um estágio que está sendo vivido agora. E então nós temos que ir à plenitude da palavra e aceitar como Deus está se movendo. E então nós aceitando isso, o Espírito Santo move na palavra e então traz a fé de rapto. Então nós vemos que Deus tem uma maneira de atuar e Ele somente pode nos abençoar se nós podemos seguir a maneira que Ele atua, né? E então, nós temos visto esse assunto, então vimos que o Espírito Santo é um poder, e quando o irmão Mateus falou que o homem pode receber o Espírito Santo e ir ao inferno, evidentemente o irmão Brana explica que isto é quando o homem recebe o Espírito Santo no Espírito, porque somos um ser trino, podemos ser ungido no corpo, ser ungido no Espírito e ainda ir ao inferno, quando recebe o Espírito Santo apenas no Espírito, para operar milagres, fazer sinais, aí entra os ungidos dos últimos dias, né? Mas quando recebemos evidentemente o Espírito Santo na alma, então nós nunca podemos nos perder, porque o Espírito Santo então vem e nos guia em toda a verdade. Por isso essa foi a evidência do Espírito Santo que Jesus deu para os discípulos, que quando o Espírito Santo vier, ele disse, ele vos guiará em toda a verdade. Então o Espírito Santo em nós vai nos guiar a toda a verdade, a toda a palavra. E então nós poderemos chegar a essa estatura de um varão perfeito, né? E então, para o próximo culto de jovens, para a próxima reunião do próximo mês, nós queremos estudar sobre as 3 puxadas, né? Temos ouvido muito, sempre estamos falando de puxadas, então nós queremos ir lá ao início e ver aonde isso começou, como isso começou, da onde veio essas expressões, o porquê o profeta usou. Então, nós queremos estudar sobre as 3 puxadas. Primeiramente, um vai falar sobre a primeira puxada e o outro vai falar sobre a segunda puxada. Então, no próximo culto, nós vamos falar, um vai falar meia hora sobre a primeira puxada e o outro vai falar mais uns 30 minutos sobre a segunda puxada. O irmão, eu não sei se o Dolvani está aí,
Não sei se ele está aí. Não? Então, ele não está. O irmão Lucas está aí? Ah? Então o irmão Lucas vai falar sobre a primeira puxada. Eu vou dar aqui algumas dicas. Você pode encontrar isso na mensagem Véu Adentro. Foi aonde a primeira vez o irmão Branham usa essa expressão, que o anjo trouxe para ele e estava lhe ensinando ele pescar naquela visão. Então foi aonde a primeira vez esse termo puxada foi trazido, na verdade, por um anjo, né? Que trouxe esse termo e usou. Então ali na mensagem Véu Adentro é onde a primeira vez o irmão Branham usa essa expressão. E ele também fala sobre as 3 puxadas, né? Almas que estão em prisão, né? Que estão em prisão agora, como o anjo veio a mim e a sua comissão. Então ele vai falando ali sobre essas puxadas. Essa primeira puxada também ele descreve ali sobre isso. Então, examinando essas mensagens, você poderá encontrar então esse assunto das puxadas, né? Sobre a primeira e a segunda puxada. Então, nós vamos pedir depois eu vou pedir para outro jovem falar. Então, o irmão Lucas fica com a primeira puxada, né? E depois nós vamos, no outro culto, falar sobre a terceira puxada de uma forma tríplice. Então, 3 jovens vão falar. Um vai falar sobre a palavra falada, outro vai falar sobre a abertura da palavra, e outro vai falar sobre a terceira puxada como a pregação aos perdidos também, né? Para que possamos então os jovens se familiarizarem com isso, e eu creio que todos os irmãos vão aprender também, né? Quantos sabiam que esse termo puxada foi trazido por um anjo? Levante a mão. Nem todos sabiam, então é um assunto muito importante. Na mensagem Véu Adentro, o irmão Branham vai mostrar que o anjo trouxe esse termo quando começou a ensinar ele a pescar, né? Então o anjo que começou a usar esse termo de puxada, e a partir dali o irmão Branham começa a usar essas expressões, né? E a segunda puxada, então tem mensagem Véu Adentro, ele fala almas em prisão, a voz do sinal, como o anjo veio a mim, né? Então eles poderão estudar isso e trazer aqui e para discorrermos sobre isto, né? Creio que agora podemos cantar um hino, os músicos aí se aproximarem, né? Então vocês entenderam que além de depois de nascermos de novo, ainda temos que subir na pirâmide. Por isso que você vê aquela estatura ali até a pedra de coroa lá em cima, é onde Deus então coroa a nossa fé. E então nós somos adotados como seus filhos. E então estamos prontos para o rapto então. Amém? Então é uma caminhada, mas ela não é longa. O irmão Branham diz que muitos quando vem a Cristo vem de uma forma um pouco desleixada. E então não tem o crescimento que outros vêm e tem um crescimento muito maior, porque vem de uma forma com mais apego às coisas espirituais. Então você pode passar de uma etapa a outra muito rápido. Depende do teu apego para com as coisas de Deus, para com a palavra, para com os cultos, para com a oração, para com a leitura da palavra. Mas tem crente que é desleixado, vem na igreja quando quer, aí Deus também trata com ele quando Deus quer. Porque Deus, à medida que nos aproximamos dele, ele se aproxima de nós. As pessoas pensam que Deus dá tudo para um simplesmente da maneira que ele dá para outro. Não. Deus, ele é um Deus justo. À medida que você busca dele, mais você busca, mais ele se aproxima.
Agora, a pessoa que vem no culto só na ceia, será que Deus vai abençoar ele como ele abençoa o crente que vem? Todo culto que ele pode, ele está ali. Quando ele não pode, mas ele tem o desejo de estar ali. Ele não pode, mas lá no seu trabalho, ou lá na escola, ou lá onde ele está lembrando, hoje tem culto, eu queria estar ali, mas não estou. Eu creio que este crente, Deus certamente vai abençoar muito mais do que aquele que só vem na ceia e fica bem descansado e não se preocupa. Então, o crescimento espiritual depende muito do nosso apego às coisas de Deus. É por isso que há muitos crentes que nunca chegam à maturidade. Por quê? Porque não buscam, porque não ficam na presença do sol, que é a palavra, não se interessam. Então, são aqueles crentes que você fala de algo, ele não entende o que você está falando. Você fala de outro ângulo da palavra, ele não entende. Por quê? Se ele não vem no culto, se ele não lê, se ele não ouve, como ele vai entender? Então ele não se interessa, ele não tem o crescimento. Mas é bom quando você vê um crente que se interessa pelos negócios do Pai, que ele lê as mensagens, que ele lê a Bíblia, que ele procura ouvir a mensagem, que ele procura vir os cultos. Então ele vai crescendo espiritualmente no conhecimento da palavra. Então, à medida que a palavra vai sendo pregada, aquilo é uma sinfonia para ele. Ele conhece daquela música, ele sabe daquilo, e então ele sabe qual é o compasso daquela música, e ele sabe como entrar naquele ritmo. Então, eu creio que os crentes desse dia que chegarão à maturidade, a fé de rapto, serão aqueles que se interessarão pelos negócios do Pai, que é a palavra. Agora, os crentes desleixados, eu não sei, mas eu creio que a grande tribulação talvez vai ter que levar muitos a dar as suas vidas por não terem realmente colocarem a devida atenção no tempo que nós estamos vivendo. Amém? Então vamos cantar agora. Vamos colocar em pé. Encha-me com teu Espírito e com a vida eterna, pra viver a cada dia até o fim, vencendo toda luta infernal. Encha-me com teu Espírito, Senhor, é a minha oração, Senhor, é a minha oração. Pela graça tome este peregrino e às alturas hei de voar então. Meu desejo é viver a cada dia, redimido até o tempo se cumprir, por amor e também misericórdia. Tua humildade em mim quero sentir. Ante ao Deus de julgamento venho a responder pelos atos cometidos, por cada palavra que falei. Pela graça aqui estou redimido, esquecendo-me das coisas que passaram. Estou buscando uma mudança em meu ser, até que amigos e amados não me vejam, mas em mim somente a Cristo possam ver. Novamente esquecendo-me das coisas que passaram. Estou buscando uma mudança em meu ser, até que amigos e amados não me vejam,
mas em mim somente a Cristo possam ver. Aleluias! Glória a Deus, amém. Somos peregrinos e estrangeiros aqui, diz o profeta. Buscamos uma cidade por vir. O barco salva-vida logo virá, para recolher suas joias e levá-las para casa. Me parece ouvir golpear a água ali no rio Ohio, quando eu apenas era um jovem pregador, como de 22 anos de idade. E eu cantando esse hino ali, eu ouvi dizer, olhe para cima. E eu ouvi uma voz dizer, olhe para cima. E aqui vinha essa grande luz, desde cima vinha sobre mim e disse, como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Cristo, tu terás uma mensagem que precursará a segunda vinda de Cristo. Como poderia eu crê-lo? Porém sucedeu de todas maneiras. E nessa noite os fogos do avivamento estão ardendo ao redor do mundo inteiro. A grande igreja de Deus resgatada se tem levantado. Grandes campanhas de cura, sinais e milagres e maravilhas têm sucedido, mostrando sua vinda. Você é um estranho e um estrangeiro. Você faz coisas estranhas e diferentes das que você fazia antes. Não atua como atuava antes. Quando o Espírito Santo vem a você, você chega a ser dele. Você ignora as coisas do mundo, você ignora as coisas que lhe rodeiam, e você simplesmente se torna um pássaro raro nesse mundo. Você já não atua mais com o mundo. Por quê? Porque você nasceu de um reino celestial, e você está a caminho à terra prometida. Pai celestial, nós te agradecemos nessa noite, Senhor, porque nós estamos a caminho desse grande lar celestial, Pai. E o que nós queremos é ser realmente cheios do Espírito Santo, Pai. Porque esse Espírito Santo nos dará poder, nos guiará a toda a verdade, nos fará vencer a nós mesmos. As tentações continuarão vindo, Senhor, mas o Senhor em nós será o poder para vencer o pecado, vencer esse pecado que tão perto nos rodeia, como diz a Bíblia, e nos fazer ser triunfantes sobre cada luta, cada prova, cada dificuldade, Pai. Ajuda cada um dos teus filhos, Senhor, e abençoa cada um dos teus filhos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. E os jovens que não vieram hoje, eu vou falar com cada um deles, porque no culto de jovem eles não deveriam faltar, eles deveriam se esforçar para estar. O namoro tem que ficar para depois. O culto de jovem eles têm que vir. Eu vou dar um puxão orelha de leve neles. Deus os abençoe.